Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar uma história fascinante sobre adaptabilidade profissional e como resolver problemas ali, direto no chão de fábrica, pode salvar operações gigantescas. Pensa numa jornada de transformação que prova uma coisa. Às vezes a gente tem que sair da cadeira do escritório, encarar a poeira e ver o mundo real acontecer. E tudo começa com uma frase que é um verdadeiro soco no estômago. Imagina a cena. Um empresário com os olhos marejados vira para um administrador que estava pedindo demissão por pura teimosia, por não querer ceder de jeito nenhum, e solta essa sabedoria aí. Foi um choque de realidade para quem achava que a lógica irredutível dos números e os processos perfeitos eram inegociáveis. Parte 1. A curvatura do mundo. A metáfora da curva. É aqui que a gente começa a entender a diferença brutal entre ser rígido demais e ter aquela flexibilidade necessária para sobreviver no mercado. Olha só que contraste interessante. De um lado, a gente tem a famosa linha reta, aquela busca obstinada pela eficiência, onde a pessoa não cede 1 milímetro sequer. Do outro lado, a curva. Esse é o mundo real dos recursos humanos, onde a habilidade de ler as pessoas e adaptar as estratégias é, literalmente, o que te mantém no jogo. Fazer a curva significa entender que bater de frente o tempo todo vai acabar te tirando de cena. Parte 2. O gigante da mineração. Entrando num novo universo. Vamos ver como essa lição de fazer a curva foi testada na prática, num cenário de recrutamento e seleção que beira o extremo. Gente, a escala dessa nova operação era simplesmente avassaladora. Estamos falando de uma enorme mineradora de cal e calcário numa cidade industrial isolada. Imagina um ecossistema bruto, pulsante, pedras colossais sendo arrancadas da terra e jogadas direto em caldeiras monumentais. E depois, análises rigorosíssimas de laboratório para testar o pH e a pureza do material. Um ambiente pesado demais. E nos bastidores dessa mega operação rolava um baita conflito de gerações. O pai, mais conservador, queria manter a empresa focadinha ali no mercado tradicional da construção civil. Mas o filho, um engenheiro super dinâmico, olhava para frente. Ele queria expandir tudo e invadir um setor muito mais promissor e exigente, o mercado sucroalcooleiro, focado nas grandes usinas de açúcar e álcool. A visão desse jovem foi genial. A inovação que ele desenvolveu foi colocar o cal queimado dentro de uma máquina cilíndrica com umas bolas de metal gigantes. Quando aquilo girava, triturava a pedra até virar um pó super fino, de altíssima pureza, tipo no talco mesmo. Aí, esse material purificado era ensacado nos big bags enormes e mandado direto para as usinas. E o impacto técnico disso? Foi absurdo de bom. Esse cal puríssimo era um verdadeiro alívio para as usinas. Ele diminuía drasticamente a incrustação nos bicos das caldeiras e ainda otimizava demais o tratamento do pH no caldo do açúcar. Resumo da ópera, os clientes economizavam uma fortuna com manutenção e a mineradora começou a crescer de forma explosiva. Mas, como a gente sabe, todo o crescimento acelerado traz novos obstáculos. E o calcanhar de Aquiles aqui apareceu rápido. Faltava gente qualificada. Tinha uma escassez severa de mão de obra capaz de operar uma estrutura tão grande, tão pesada e, principalmente, tão perigosa. Para a gente ter uma ideia da dimensão do risco financeiro e operacional da coisa, pensa nessa matemática maluca. Os pneus das escavadeiras eram muito maiores que um ser humano adulto. Se o maquinista desse um único vacilo e rasgasse um pneu passando por cima de uma rocha pontiaguda, o prejuízo equivalia a um ano inteirinho do salário dele. Um ano! Qualquer erro custava caro demais. Então, para evitar esse tipo de desastre colossal, a equipe teve que criar um filtro de entrada implacável. Nada de só dar a chave na mão do candidato e desejar boa sorte. Ele passava uma semana inteira fazendo testes na poeira, tanto teóricos quanto práticos. A equipe técnica literalmente avaliava os movimentos do cara quase em câmera lenta. Vamos entrar agora na parte 3, caçando talentos na raça. O famoso headhunting de base. É aqui que o recrutamento deixa de ser convencional e vira investigação pura. Porque, olha só, o maior desafio do RH não era nem achar o motorista dessas escavadeiras. O bicho pegava mesmo era na hora de contratar o operador de blaster. Sabe quem é esse cara? É o profissional mega especializado que simplesmente calcula e detona os explosivos para colocar montanhas inteiras abaixo. A responsabilidade é gigante. Aí vem a grande questão que todo gestor faria. Onde é que a gente acha um operador de plaster dando bobeira no mercado de trabalho? Em qual portal de vagas a gente digita essa função? A resposta, bem crua e direta, é em lugar nenhum. Profissionais com esse tipo de perfil não costumam mandar currículo por e-mail e muito menos ficam preenchendo longos cadastros em sites de emprego.
A solução? Largar a mesa do escritório, botar uma bota e fazer um recrutamento na raça, boca a boca mesmo. O trabalho envolvia viajar para pequenas cidades do interior e bater perna na rua conversando com lideranças locais. O foco do papo não era o software que o cara sabia usar, mas sim perguntar para o padre, para o dono do bar ou para o açougueiro. Aquele homem que trabalha explodindo pedra por aqui. Ele é de família? Ele bebe? É responsável? E quando o recrutador finalmente descobriu o nome e onde o talento estava, a tática mudava. Ele virava um headhunter raiz. Investigava se o profissional estava satisfeito na mineradora concorrente e jogava na mesa uma proposta simplesmente irrecusável. Um pacote completo com salário melhor, plano de carreira claro e, o grande trunfo, estabilidade. Era muito curioso porque o RH lá dentro vivia um dualismo nítido. Para manter toda a complexidade técnica e as esteiras rodando dia e noite, eles contratavam engenheiros mecânicos e elétricos anunciando na internet mesmo. Mas a força motriz da produção, o coração pesado da mina, dependia 100% dessa abordagem humana analógica do contato direto. Parte 4. A arte da adaptação. A lição definitiva de recursos humanos. Vamos ver o que essa imersão toda ensinou lá no final das contas. Pensa no nível de sacrifício necessário para fazer tudo isso dar certo. A rotina linear de escritório foi totalmente esquecida. Foram meses morando num hotelzinho simples do interior, vivendo no meio da poeira a semana toda. O foco absoluto era ler as entrelinhas e decifrar a psicologia daquele trabalhador rústico. E de todo esse mergulho intenso, saiu uma regra de ouro atemporal para qualquer recrutamento: contratar o caráter e treinar a habilidade. Num lugar onde um deslize com explosivos podia ser fatal, ética e responsabilidade não eram coisas ensinadas na fábrica. Isso vinha da história de vida do cara. Já a parte técnica, bom, essa eles podiam lapidar e treinar depois. Só que, gente, toda dedicação extrema começa a cobrar uma conta em algum momento. Ficar longe de casa por tanto tempo, cruzando o tempo todo por estradas de terra perigosas, começou a pesar muito. Era um sinal claríssimo de que a vida estava exigindo, mais uma vez, que uma nova curva estratégica fosse feita. E é com essa reflexão poderosa que a gente encerra a nossa exploração de hoje. Quando a gente avalia toda essa jornada insana de adaptação, fica a pergunta: em qualquer momento da nossa carreira, quando seguir reto passa a ser o maior obstáculo de todos, como a gente sabe o momento exato de fazer a curva? Acompanhar a curvatura do mundo exige saber a hora certa de mudar a rota antes de dar de cara com o muro. Fica aí o pensamento. Até a próxima.